Continuamos com um dos velhos de antes, aproveitando o leve aroma que o chá preparado pelo nosso protagonista tinha, e segundo a descrição desse senhor, o sabor era tranquilo e natural. Sendo bem sincero, eu gostaria de saber que tipo de sabor é esse na realidade. Além dessa breve descrição, o velho ainda acrescenta elogios, dizendo que era como se você estivesse em um mar de nuvens enquanto sentia somente o aroma daquele chá dos deuses. Depois disso, finalmente o senhor decidiu dar um gole, para poder de fato degustar de uma bela bebida como aquela, e ver se aquilo era realmente tudo o que ele estava pensando. Após o primeiro gole, o inesperado pelo visto aconteceu com esse jovem velho senhor, e ele disse que já fazia muitos anos que ele não tinha tido um ótimo copo de chá como aquele. O outro perguntou ao nosso MC se ele era novo no lugar, dizendo em seguida que o chá que ele tinha preparado era de fato muito saboroso. Como resposta, Muli disse que o chá tem seu modo, uma pessoa é divina, 2 pessoas estão interessadas e 3 têm um sabor. Sendo bem sincero, eu fiquei completamente perdido depois do que ele tinha dito, e confesso que não entendi nada. Mas aparentemente isso era algum tipo de ditado ou alguma coisa assim, pelo menos eu espero que seja. O senhor de vermelho disse após beber o chá, que o esforço do protagonista em fazer os chás era realmente de fato admirável, e ele também deveria estar envolvido com certeza com as artes marciais. Perguntando em seguida por que o protagonista não contava mais sobre a cultura das artes marciais, e perguntou se a força das artes das forças exteriores era mais forte do que as artes das forças interiores. O senhor de cabelo branco então diz que mesmo que o jovem protagonista soubesse de algo relacionado às artes marciais, com certeza o conhecimento que ele tinha nessa idade era bem limitado, dizendo em seguida que o outro velho estava apenas deixando as coisas mais difíceis para nosso protagonista. E o velho ainda afirma que estava claro que a força interior era mais forte do que a força exterior. No final, eles começaram a brigar novamente, como estavam fazendo antes de beberem o chá de Muli. Enquanto eles brigavam, ele pensava que eles apenas estavam sendo barulhentos novamente, sem contar que eles estavam em uma casa de chá, e se perguntou se eles por acaso não sentiam vergonha de agirem daquela maneira. No entanto, imediatamente após ver aquela cena, ele decidiu finalmente responder aos velhos, dizendo que se ele respondesse a essa pergunta, ele responderia diretamente, e afirmou após esse último comentário que nenhum dos dois estavam certos, fazendo com que os dois parassem imediatamente de brigar. Do lado de fora, vemos que o gerente do local estava um tanto quanto curioso para saber o porquê do silêncio repentino, e se tinha acontecido alguma coisa lá dentro, já nos pensamentos da jovem bela dama de antes, que era a irmã da fantasma. Ela dizia que se fosse Muli, com certeza ele seria capaz de lidar com aqueles 2 velhos encrenqueiros. Depois do comentário que o jovem protagonista tinha feito recentemente, eles acabaram finalmente parando de brigar pelo visto, e começaram a prestar mais atenção no jovem em sua frente. O de vermelho revela que eles têm discutido sobre esse assunto infinitas vezes. Porém eles foram discordados pelo jovem protagonista, e ele se perguntava quais eram suas reais opiniões sobre esse assunto, afirmando que ambos ali gostariam de saber a opinião do protagonista em seguida. Se levantando dali, ele responde que ambos tinham as mesmas vantagens e desvantagens. No entanto, todos os métodos cultivados no mundo têm sua própria verdade de existência, e todos eles têm o mesmo propósito e todos esses métodos se referem a um mesmo caminho. Quando eles perguntaram que tipo de caminho era esse que o jovem rapaz tinha dito, Muli acabou fazendo um suspense, mas logo disse que o caminho era o caminho da eternidade. Ao ouvirem isso, pelo visto eles acabaram ficando surpresos, já que eles ainda não tinham pensado nisso antes. O de branco perguntou se a eternidade era algo sobre a imortalidade, e ele achou a atitude de Muli um tanto quanto audaciosa, já que ele tinha dito algumas verdades somente para enganar eles, ou pelo menos era isso que o jovem senhor pensava. Logo, o protagonista complementa dizendo que através das artes marciais, não tinha o mais forte, apenas que ambos são fortes, e se eles dois parassem para pensar, seria melhor praticar tanto a força interna quanto externa. Novamente o velho comenta que os jovens de hoje em dia pareciam ser bem caprichosos, e diz que muitos cultivadores que tentaram praticar ambas forças não tiveram sucesso, e desenvolver ambas as forças era uma completa piada. Muli responde o senhor dizendo que pessoas que pensam que são fortes sempre mantendo seu próprio papel, desde que contrarie sua posição, eles sempre irão desacreditar imediatamente. Acho que a tradução desse manha está um tanto quanto confusa para eu entender, mas enfim. Pelo que estava na nota do manha, é dito que o que o protagonista queria dizer é que pessoas que pensam que são fortes, tendem a menosprezar as pessoas com uma opinião diferente da dele. Agora tudo faz sentido. De repente, o protagonista estendeu seu braço como se estivesse querendo alcançar alguma coisa do lado de fora, e o velho de vermelho perguntou o que ele iria fazer. No entanto, ele não respondeu ao senhor,
E nos pensamentos dele, ele dizia que iria mostrar sua própria força para poder convencer eles. Novamente ele segurou uma folha com o seu poder, uma semelhante a que ele tinha acabado com os caras que estavam perseguindo a garota que ele estava protegendo anteriormente, lá nos primeiros episódios do recap. Assim que ele arremessou a folha na direção dos velhos, vemos que ela acabou acertando a mesa, fazendo com que eles ficassem completamente assustados com o que eles estavam presenciando. Isso porque somente com uma folha, o protagonista foi capaz de cortar boa parte da mesa. E nesse momento eles finalmente perceberam que esse jovem não era pouca coisa, e realmente sabia do que ele estava falando. Infelizmente para os dois, ambos acabaram ficando completamente sem falas após presenciarem tamanho feito de apenas um simples jovem, e ele responde que aquela era a força interior. Depois disso, ele acabou batendo na mesa com algum tipo de objeto em sua mão, e agora vemos que era apenas uma colher de pau. Porém ele explica que essa era a força exterior. Quando eles viram que Muli tinha ambas as forças bem desenvolvidas, eles pensaram que ele era o Uzun, que eu ainda não sei que tipo de divindade é essa. Independente de quem eles pensassem que o jovem protagonista fosse, ele dizia para si que aqueles velhos o subestimavam muito. Depois disso, o de cabelos brancos passou a chamar o protagonista de mestre, e pediu para ele por favor perdoasse seus erros e por eles serem desrespeitosos com ele, e até mesmo ousar falar em sua frente. Acho que após ver do que o jovem garoto era realmente capaz, ele deve ter se trancado todo. Como resposta ao velho, Muli disse que as palavras dele eram demais, e ele apenas tinha mostrado as possibilidades de cultivar ambas as forças interiores e exteriores. Fazendo um tipo de reverência, o de cabelos brancos perguntou qual era o sobrenome do protagonista, e ele por fim deu seu nome e sobrenome para o senhor. Depois disso, o velho perguntou por que Muli não trabalhava em sua pequena casa de chá, e se ele gostasse, ele até mesmo daria aquela casa de chá para o jovem protagonista. Respondendo ao senhor, ele dizia que conhecia uma pessoa naquela cafeteria de chá, e ele só estava ali porque ela não estava se sentindo bem e não poderia fazer chá para os dois. Sendo assim, ele tinha ido no lugar dela. Nos pensamentos do senhor, ele dizia a si mesmo que aquela casa de chá tinha uma grande dívida com o jovem Mu, que era o protagonista, e essa grande árvore precisava ser mantida, e ele perguntou se ele estava falando da jovem dama Zhan Xiaoqin. Calmamente Muli afirmou que sim, era ela mesma de quem ele estava falando. Após ouvir a resposta dele, o velho percebeu que a jovem Xiaoqin era relativamente próxima ao jovem mestre, e parecia que até mesmo Deus ajudava esse senhor ocasionalmente. Em outro tipo de cenário, dessa vez, vemos o gerente se perguntando se tudo já tinha acabado, já que estavam tanto quanto quieto já fazia um bom tempo. Ou até mesmo tudo poderia estar uma enorme bagunça, e talvez os velhos estivessem furiosos e zangados. Enquanto ele pensava bastante sobre o que estava acontecendo, o protagonista começou a descer pelas escadas, deixando o jovem rapaz um tanto quanto surpreso por finalmente ter algum feedback do que estava acontecendo por lá. Após ver o jovem mestre, imediatamente o gerente perguntou o que tinha acontecido lá em cima, e ele respondeu dizendo que tudo já estava resolvido, e ele tinha discutido com eles para que assim eles aprendessem algo, conseguindo até mesmo convencer eles a pensarem de maneira diferente. Após ouvir o que o jovem tinha dito, o gerente acabou ficando com raiva, já que não entendeu bem o que ele tinha dito com resolver. Seguido disso, o jovem mestre que já estava de saída, já que não tinha mais nada para que ele pudesse fazer ali. Isso fez com que o gerente pensasse quem era aquele jovem, e se perguntou o que tinha dado a ele coragem de discutir com os velhos daquela casa de chá. Enquanto o gerente subia as escadas, ele se perguntava se realmente iria perder seu emprego naquele dia. E logo temos uma visão novamente para dentro da sala onde os senhores estavam. Assim que o gerente entrou, ele começou a pedir perdão para os senhores da casa de chá, dizendo que aquele moleque era apenas um fabricante de chá novato, e o chamou de garoto fedido que não conhecia as regras do local. E se por acaso eles não estiverem satisfeitos, ele mesmo iria mandar pessoas para caçar e ensinar uma lição ao jovem mestre, e então baixar o salário dele e demiti-lo também. Acho que aqui o velho de vermelho se referiu ao velho de branco, dizendo que se o mestre Mu ouvisse ele falar daquela maneira na casa de chá dele, algo de ruim poderia acontecer pelo visto. Quando o gerente perguntou quem era esse tal mestre Mu que eles estavam falando, vemos que a mesa de antes finalmente tinha se partido no meio. O porquê disso ter acontecido, pelo visto, ninguém sabia realmente. Mas o velho de branco começou a se perguntar se o jovem protagonista tinha ouvido o que o rapaz tinha acabado de dizer. Em seguida, o velho de branco acabou ficando revoltado com o que o jovem rapaz tinha dito, e ordenou que ele se calasse imediatamente e saísse logo daquele local. E o de vermelho revela que o mestre Mu era o jovem fedido que o gerente disse que iria ensinar uma lição, fazendo com que ele ficasse surpreso, já que não fazia ideia de que agora era justamente o jovem MC que era dono daquela casa de chá. Ou pelo menos foi isso que deu a entender até agora. Depois disso, os senhores disseram ao jovem gerente que ele deveria se lembrar de que, no futuro, se o mestre Mu fosse para a casa de chá, ele tinha que ser 2 vezes mais respeitoso do que ele era com eles.
Além disso, o senhor de cabelo branco comenta que a jovem Xiaoqing era realmente uma boa menina, e a partir de agora ela tomaria o maior cargo da casa de chá. Temos então um corte para outro cômodo da casa de chá, e nosso protagonista estava perto da jovem dama, que estava aos prantos ainda com a mensagem que ela tinha recebido de sua irmã caçula. Em seguida, o jovem Muli diz que a irmã dela disse que ter ela como irmã era a maior felicidade em sua vida, e não era para que ela ficasse chateada, afirmando que talvez ela encontraria com sua irmã novamente no futuro. A jovem dama então responde dizendo que ele não tinha que tentar confortá-la, e ela tinha inclusive visto o corpo de sua irmã ser totalmente cremado com seus próprios olhos, e perguntou como era possível ela ressuscitar da morte, quando ela estava prestes a dizer que agradecia ao nosso protagonista. Infelizmente para ela, ele não estava mais no local, fazendo com que ela se perguntasse assim quem era aquele jovem rapaz, que sumiu repentinamente. Voltando para o quarto do Muli, vemos a jovem fantasma, que aparentemente estava um tanto quanto intrigada com o artefato misterioso na mesa do nosso protagonista, mais especificamente o pote em si. Por falar nele, logo ele aparece dizendo que aquele era um jarro de porcelana de jades que ele tinha comprado na loja de jades, e isso seria o abrigo dela no futuro. A garota responde dizendo que sempre teve curiosidade sobre isso, e perguntava a si mesma que tipo de pessoa ele era, e o porquê de ele ter uma habilidade tão poderosa assim. Descontente, ela ainda pergunta também onde foi que ele tinha aprendido tudo aquilo. Ele pergunta para ela de onde foi que ela tinha tirado tanta pergunta assim, e ela revela ainda ter um monte de perguntas para ele. Inclusive, ela tinha ouvido no quarto de um cara que tinha coisas escondidas, e por fim nosso protagonista acabou ficando cansado de ouvir o que ela tinha a dizer, e abriu a tampa do jarro em si. Enquanto ele tentava obrigar a jovem fantasma a entrar no jarro, a irmã dele apareceu perguntando se ele estava em seu quarto, deixando ele e ela surpresos com aquilo, já que a irmã dele ainda não podia ver a garota no quarto dele. Até que ele finalmente conseguiu fazer com que a jovem teimosa finalmente entrasse no seu novo lar. Assim que a irmã dele entrou no quarto, ela disse para ele se lembrar de sempre prestar atenção nos seus arredores, e ele pergunta do que ela estava falando. A irmã então perguntou se ele por acaso pensava que elas não conseguiram ouvir tanto barulho do lado de fora, e se ela descobrisse que ele tinha levado uma mulher para casa com ele, não era para ele culpar ela por ser difícil. Nesse momento ele começou a soar frio, e perguntou o porquê de ela estar procurando alguma coisa. Logo, ela diz que um homem chamado Yu Xiaoshonson estava procurando por ele, dizendo que tinha o remédio que ele pediu para encontrar, e tinha acabado de chegar na residência deles. Por fim, ele finalmente se acalmou e foi ao encontro do homem que ela tinha mencionado, mas antes sussurrou para a jovem fantasma para que ela não saísse da garrafa por nada, que por sinal, logo começou a gritar dizendo que não queria ficar lá dentro, sem contar que ela estava sufocando com um lugar tão apertado assim. Novamente a irmã perguntou o que ele estava fazendo, e ele diz a ela que já estava indo. Mas pelo visto ele estava tendo bastante dificuldades em acalmar a pequena fantasma dentro do jarro. Assim que ele encontrou com o jovem que sua irmã tinha dito anteriormente, o rapaz comenta que aquela era a primeira medicação centenária que a família dele tinha encontrado para Muli, e pediu, por favor, para que ele desse uma olhada. Após isso, o jovem protagonista fez como o rapaz tinha pedido, e disse que o velho ginseng parecia bom, e o agradeceu por levar aquele item até ele pessoalmente. O jovem comenta que nem precisava Muli agradecer a ele. Por ele salvar seu avô, ele era como se fosse o salvador da família do jovem rapaz, e comenta que eles já tinham enviado algumas pessoas para comprar aquela medicina centenária por toda a Waxia, e eles apenas enviaram o mais cedo que podiam. Muli diz que se tiver sendo muito problema para ele poderia simplesmente comprar as ervas que ele tinha encontrado mais tarde, e o rapaz diz novamente que ele era o salvador de sua família, então não tinha como ele deixar que o jovem protagonista pagasse por algo assim. Aparentemente o jovem acabou tirando um tipo de papel de dentro de seu bolso, e comenta que dentro de 3 dias vai ser o 65º aniversário de seu avô, pedindo em seguida que ele pudesse ter um tempinho para poder participar, e Muli confirma que estaria lá no dia. Temos então uma cena para um pouco mais tarde, ainda no mesmo dia, e enquanto ele meditava para aumentar as barreiras de seu cultivo, ele dizia que a aura da terra era fina, e sua velocidade de cultivação era difícil de melhorar. No entanto, se for ajudado pelos tesouros do céu e da terra, as coisas poderiam fluir mais naturalmente. Por fim ele chegou a um estado de meditação permitido a ele que ele avançasse em seu cultivo, e ele acabou pegando o ginseng que estava em sua frente, para poder assim comê-lo e por fim, conseguir melhorar ainda mais suas habilidades. Depois disso, foi a vez da garota sair do jarro em que ela estava presa, e ela começou a observar mais de perto nosso protagonista, na tentativa de descobrir, possivelmente, como que ele fazia tudo aquilo.
Quando ela viu que ele estava comendo ginseng, ela perguntou se ele por acaso acabou ficando doente, e o porquê de ele estar comendo aquilo também. Mas aparentemente ele não estava ouvindo direito, e apenas em seus pensamentos, ele dizia que mortais não poderiam arcar com as propriedades de um ginseng centenário, porém ele sim era capaz disso, já que era um profissional do qual foi cultivado pelo mais alto imortal. Sendo assim, o ginseng poderia ser facilmente absorvido completamente por ele. E finalmente ele tinha concluído seu processo de avanço de cultivo. Quando a jovem fantasma perguntou para ele se ele tinha terminado, ele perguntou o que foi que ela tinha acabado de dizer. Em seguida, ela decidiu se aproximar ainda mais do nosso protagonista, e colocando as mãos em sua testa para checar sua temperatura, perguntou se ele por acaso não estava ouvindo o que ela estava dizendo. Além disso, ela revela estar preocupada de que aquilo não era somente um ginseng comum, mas pelo visto o jovem protagonista acabou ficando com um pouco de vergonha da proximidade da jovem fantasma. E disse também para que ela não fizesse nenhum barulho enquanto ele estiver cultivando no futuro, e como punição, ela iria observar a casa sozinha naquela noite. Porém, aparentemente a jovem garota se recusava a fazer isso, já que as pessoas tinham que sair para se divertir também. Provavelmente se referindo ao fato de ela querer sair um pouco para poder aproveitar também, com nosso protagonista. Depois disso, Muli pegou novamente o jarro que era o lar da garota, e disse para que ela não forçasse ele a falar o nome dela novamente. E por fim ela fez uma carinha que acabou dando pena dela, e ela disse que iria ficar quieta dentro do jarro. Por fim, ela finalmente decidiu entrar por vontade própria dessa vez, e logo vemos ele falando com sua irmã, que por sinal ela perguntava o que era que tinha acontecido. Ele diz a ela que tinha algo para poder falar, e revela que eles não iriam comer em casa naquela noite, e eles iriam para o mais famoso restaurante em Beizou e ir para o mar para uma refeição. Isso acabou fazendo com que a jovem dama ficasse um tanto quanto feliz pela atenção que seu irmão estava dando a ela. E por fim temos um corte para um local completamente diferente, e esse era o restaurante que ele tinha mencionado antes. Inclusive ele começou a se perguntar se aquele era o tão famoso restaurante número 1 de Beizou. Logo na recepção, eles foram bem recepcionados pelas moças, e um dos seguranças dizia que naquele dia, os setores de artes marciais estão reunidos no restaurante Gu Yui, e o trabalho da segurança tinha que ser impecável. Enquanto sua irmã olhava o cardápio, ela disse que no cardápio em si dizia que o restaurante Gu Yui foi passado pela antiga dinastia, e isso era uma história de mais de 200 anos. Portanto, aquele lugar acabou sendo até mesmo chamado de um dos lugares históricos de interesse em Beizou. Sem contar que o restaurante Gu Yui não era apenas conhecido por sua história, mas também por sua comida muito saborosa. Inclusive, até mesmo uma simples refeição custava no mínimo 30.000 yuan. Por fim, o jovem Muli decidiu o que eles iriam pedir, e passou seu pedido para a atendente, que pediu para ele por favor esperar um momento. Assim que a jovem dama entregou o cardápio para a atendente, ela começou a pensar que seu irmão era realmente muito rico. E nos pensamentos dele, ele dizia que felizmente, a mãe dele iria ter tempo para poder chegar até o local. E se ela soubesse que ele tinha pedido o pacote mais caro do restaurante, com certeza ela ficaria chocada. Repentinamente, o protagonista acabou percebendo algumas pessoas que tinham acabado de chegar ali, e um dos jovens se gabava por ter ido à casa de um figurão importante, e foi pessoalmente convidado por ele para se divertir em sua casa de campo. Muli começou a pensar sobre os nomes que o jovem tinha mencionado anteriormente, que era Zhou Dashou e Zhou Xian. Enquanto ele pensava, a atendente disse que tinha acontecido um erro, e pediu gentilmente para que eles trocassem de lugar, pois a mesa que eles estavam já tinha sido reservada anteriormente, mas é claro que eles seriam recompensados por esse engano repentino. A irmã então responde que estava tudo bem, e logo pediu para que seu irmão se levantasse, para que assim eles pudessem trocar de lugar. Enquanto ela puxava o seu irmão para irem para outro lugar, o jovem de antes que estava se gabando acabou ficando encantado com a jovem dama. No entanto, digamos que ele acabou mexendo a garota errada. E em seguida ele perguntou para a bela dama a qual família ela pertencia, e nunca tinha visto ela em nenhuma das reuniões de família anteriormente. Ele ainda comenta que uma dama tão linda, se ele tivesse visto antes, com certeza ele teria se lembrado dela. O protagonista então logo pensou que esse jovem rapaz estava cortejando ir parar a 7 palmos debaixo da terra, sem caixão mesmo. Enquanto a bela dama se escondia atrás de seu irmão, completamente alterada pela atitude arrogante do jovem de antes, Muli pedia desculpas, já que eles estavam no assento errado, e eles não eram de nenhuma grande família, e eram apenas pessoas comuns. Repentinamente, outra escória acabou aparecendo em seguida, perguntando qual era a pressa.
E naquele dia, ele estava ali para poder hospedar um jantar para a geração mais nova das maiores famílias em Beizou. Além disso, esse inseto comenta que deveria ser o destino que duas pessoas entraram ali acidentalmente, era melhor sentar-se, conhecer a família e dar boas impressões. O nome desse inseto não importa muito, mas ele era apenas um artista marcial de nível médio. O rapaz que tinha provocado a irmã do protagonista comenta que esse jovem rapaz em sua frente, recentemente, tinha ultrapassado o nível médio de artista marcial, e a velocidade de cultivação dele era de fato admirável. Porém, a Score achava isso muito lento, e eu tenho que concordar, já que o protagonista estava em um nível completamente superior ao dele. A irmã dele comenta que eles não pareciam ser gente boa, e pediu para que seu irmão se sentasse. Porém, ele imediatamente disse para ela se acalmar e não se preocupasse. Como o Strume de antes não sabia o nome da irmã do protagonista, ele entregou seu cartão de negócios para ela, e ele gostaria de fazer amizade com ela, sair e se divertir um pouco quando ela tivesse um tempo. Mas quem pegou o cartão dele foi justamente Muli, que comenta que aquele cartão de negócios parecia ser bem delicado, por isso ele iria segurá-lo por ela. A Score então começou a falar asneiras para nosso protagonista, dizendo que ele tinha suportado por um bom tempo já, e perguntou qual era o problema dele. Entretanto, mal ele sabia que quem já tinha suportado por um bom tempo já, era justamente nosso protagonista, que por sinal acabou perdendo a paciência com aquele inseto, e imediatamente deu um belo chute na Score, fazendo com que ele fosse completamente arremessado contra a parede. E se aconteceu isso com apenas um chute, imagine o que aconteceria se ele decidisse levar as coisas um pouco mais a sério. O Strume de antes então perguntou o que estava acontecendo, e o protagonista disse que já que ele tinha pedido com tanta sinceridade, ele iria falar para ele também. E revelou finalmente ser irmão da jovem bela dama, e por sinal, o sobrenome deles era Mu. Até mesmo a jovem dama começou a se perguntar desde quando seu irmão tinha ficado tão poderoso assim, e a Escória só sabia perguntar como que o protagonista ousou chutá-lo. Muli então perguntou a ele qual era o problema disso, e mais um inseto entra na conversa, dizendo que não tinha nenhuma grande família com o sobrenome Mu, perguntando em seguida se ele por acaso era parente de Muan, que dirigia um hotel, e perguntou como ele se atreveu a quebrar o solo sob os pés deles. Muli responde perguntando quem foi que tinha dito que a família dele por acaso dirigia um hotel, e o inseto loiro de antes começou a se perguntar se ele por acaso era da família imperial Mu. Pouco tempo depois, algumas garotas apareceram repentinamente, perguntando o que estava acontecendo, e o inseto, que antes foi arremessado com apenas um chute, começou a perguntar como aquilo era possível. Completamente revoltado com a vida, ele decidiu pegar uma cadeira para poder lutar contra o protagonista, já que, pelo visto, sem nenhum tipo de objeto em sua mão, ele com certeza levaria a pior novamente. Por fim, ele decidiu ir para cima do protagonista novamente, dizendo que não importava se ele era importante ou não, ele tornaria aquela noite uma memória inesquecível para Muli. No entanto, novamente o inseto acabou sendo derrotado com apenas um golpe, e pelo visto quem jamais esqueceria daquele dia seria justamente ele, que por sinal, ficou completamente no chão após ter sido nocauteado. O Strume de antes disse para que eles parassem por ali, já que naquele dia ele estava dando um banquete para os jovens mestres em Beizou, e ele poderia dar uma boa impressão e não prosseguir criando mais problemas. Em seguida, o mesmo disse que a irmã do protagonista não valia ouro, e não era grande coisa flertar um pouco, além de que ela poderia ganhar o coração da família Liu do jovem inseto, e isso era uma boa coisa para o protagonista também. Pedindo em seguida para que os dois fossem até o inseto que tinha acabado de ser nocauteado, e pedissem desculpas para ele, e com isso os problemas iriam acabar. Quando Muli acabou dando risadas do que o Strume tinha acabado de dizer, a Escória perguntou por que ele estava sorrindo, e Muli responde perguntando quem era ele para pensar que ele por acaso deveria causar uma boa impressão. Dessa vez foram as garotas de antes que ficaram impressionadas, já que não acreditavam que Muli tinha realmente dito que o jovem em sua frente não era nada, como ele não era qualificado bastante para fazer com que o jovem protagonista desse uma boa impressão. Ele perguntou o que ele pensava sobre todos os jovens de Beizou então, e se isso era motivo bastante para fazer com que ele desse uma boa impressão. Como resposta, ele diz calmamente que isso ainda não era o bastante. Isso fez com que a Escória ficasse completamente fora de si, e comenta que Muli de fato era muito impiedoso, presumindo que a cultivação de artes marciais dele com certeza não era baixa. O jovem Strume de inseto achou uma boa oportunidade para disputar com o protagonista, e se ele ganhasse, ele poderia sair a qualquer momento e não iria se importar com ele, porém se ele perdesse, ele iria acabar com a cultivação do protagonista. Muli responde perguntando se o Strume por acaso sonhava que poderia ganhar dele, e se Muli por algum acaso acabasse perdendo. Ele disse que deixaria as artes marciais mundiais em Beizou. Nesse momento, a irmã dele acabou o segurando, perguntando se ele realmente poderia ganhar aquela luta, e ele responde que ele tinha vencido contra a mão invencível em Beizou, portanto, ela tinha que confiar nele.
E por fim ela deixa o jovem protagonista, pedindo apenas para que ele fosse cuidadoso em seu combate, e o inseto pedia para que o estrume de antes fizesse com que o protagonista nunca mais andasse. Assim que ele partiu para cima de Muli para que eles por fim decidissem quem era o mais forte, o jovem rapaz se preparou para de fato acabar com o protagonista por completo. No entanto, repentinamente uma pessoa ordenou que ele parasse o ataque, e uma mão misteriosa apareceu socando o garoto de antes, que aparentemente conseguiu defender bem o ataque dessa pessoa, mas não sem ser arremessado para longe com apenas esse soco. E a garota que impediu aquela batalha foi justamente a jovem dama de cabelos azuis de antes, que também tinha sido salva pelo protagonista, e ela perguntava para o inseto quem era o ser insignificante que ele tinha dito anteriormente, já preparada para dar uma surra no estrume de inseto. Se você está gostando dessa história, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.